Não existe amor sem sacrifício. Como é que você enxerga isso, Augusto? Sim. Eu gostei que você já abriu aqui a conversa com uma pergunta bem tranquila aqui. Você De já repente pegou o nível começou e já soltou, Mas né? você mesmo falou que teu trabalho é com relacionamentos tensos, com Sim. assuntos complicados, Ninguém então já chega pronto. lá Isso é verdade. Não, o Augusto é legal porque ele pode falar da experiência dele com a Nicole e pode falar da experiência que ele vê também, né? Dentro do consultório. E isso de casamento, eu não pedi a Nicole um dia depois de conversar com o Álvaro, mas ele tava lá na live do pedido de noivado, né? Lá com a Nicole, então teve essa... Tava lá. E você tava enrolando pra pedir ela Isso logo, é verdade, né? isso é verdade. Você enrolou, Augusto? Enrolei, coitada. Mas Minha isso é culpa. assunto pra outro... Mas é verdade. Esse é verdade. momento a gente corta. Exatamente. Não, mas é sério. Eu deixei comprar aliança um dia depois da minha primeira comunhão. Então, Poxa vida, algumas achei coisas a ver. simbólico. Não, já perdoei, já. Mas, o que acontece é que muitas vezes a gente fala matrimônio, a gente fala casamento, a gente fala amor, e a gente se apega muito ao signo, né? Só pontuando, acho que é útil aqui para as pessoas. Às vezes a gente apega a palavra e não pensa o que aquela palavra significa, né? Então, a gente tem uma tríade, né? O signo, o significado e o referente. Né? Se a gente falar manga é um tipo de fruta com caroço grande, etc, etc. E o referente é a manga mesma, né? A gente fala manga, aí pode ser significado, extremidade da camiseta em que você coloca o braço, e aí você pode falar manga do paletó, manga da camisa. E muitas vezes a gente fala amor, muitas vezes a gente fala casamento, e a gente não está alinhado no significado e no referente, né? Então, assim, antigamente, mas isso é um assunto muito longo, nem eu nem ela, a gente mudou muito a nossa cabeça em relação a isso, assim, pra gente não era muito um enrolar, a gente não tinha uma noção da responsabilidade que é criar uma família, né? Tem até uma distinção interessante, a diferença de família para casal, né? Casal é uma amizade com sexo, basicamente. Família existe um comprometimento perene, né? De doação profunda em relação ao outro, né? E muitas vezes a gente tem medo de falar dessas coisas porque a gente é muito egoísta, né? Assim, dessa doação, né? E isso, então, muitas vezes quando a gente fala casamento, quando a gente fala matrimônio, até a distinção que você fez, casei no cartório, casei no religioso, é uma diferença acidental? Não, é uma diferença substancial. Né? Então, assim, às vezes as pessoas consideram o matrimônio, é algo que acontece diante de um juiz, né? É algo que é um contrato que você assina, né? Mas não, né? O matrimônio, ele tem em si a doação dos nubentes, né? Tanto é que no sacramento mesmo, né? Não é o padre que faz o casamento, né? Ele é testemunha. Ele celebra, né? O que é a essência do sacramento é o sim diante de Deus de doação total um para o outro. Né? Então, em relação a isso do amor, uma coisa que dá para falar inúmeras vezes, né? Porque antes, né? Uma coisa que é boa sobre isso. Tem uma questão assim, né? Logo no início ali do Gênesis, né? Deus faz a criação e tem uma coisa interessante, que ele cria e ele vê que é bom. Criou o firmamento, viu que era bom. Tudo ele cria e vê que é bom. E aí tem uma primeira coisa que ele cria que ele vê que não é bom. Né? Ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher. E aí ele, logo no início, assim, ele fala, e ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Né? Então, assim, logo no início da criação, o ser humano é um ser que se relaciona, né? Isso que o Álvaro estava falando, assim, com outras pessoas, né? Dentro do casamento, diante de Deus. Ou até quando a gente coloca, e o padre, né? Todo ser humano maduro, ele tende à paternidade, à maternidade, né? Tanto é que a única língua que a gente tem essa diferença, né? O padre, a gente estava até conversando isso há um tempo. No Brasil é pai e padre, né? Mas em espanhol seria padre, né? Father, father. Então, assim, até um padre ou uma madre, eles têm uma vocação de doação, né? Só que num sentido espiritual da coisa. Então, assim, porque você me perguntou, falou que eu enrolei a Nicole, eu tive que fazer uma... Mas é verdade, né? Eu posso fazer isso, mas isso não é certo. Liberdade é escolher o certo. Exato. Não é eu escolher o que eu quero. Exato, é isso. É escolher o certo, porque toda vez que eu escolho o errado, na minha próxima escolha, eu vou ser menos livre. Perfeito. Exato. Augusto, amor, escolha. Aqui é muito bom ficar ouvindo. Amor, Mas você tá ouvindo muito. Três entendeu? palavras. Vou jogar 3 palavras. Amor, escolha, decisão. Não, mas de verdade, assim,
Sempre bom ouvi-lo, né? Tá doido. O Álvaro nunca gosta quando eu agradeço pelas Não, coisas que ele exato. fala, né? Ele fica bravo, né? Mas enfim, sobre essa questão, né, de amor, sacrifício, etc., eu queria juntar algumas coisas aqui. Eu fico anotando, porque eu falei que eu não consigo manter ideias na cabeça, que eu sou muito monofocal aqui, então eu preciso descarregar, né? Mas essa questão aqui de... Sei que eu tinha comentado ali na sua pergunta inicial ali sobre namoro ser feito para acabar, né? Só deixando claro ali para as pessoas, né? Porque ou ele termina ou ele vira casamento, né? Então acho que talvez algumas pessoas não tenham ficado muito Não claro. pode Mas namorar 40 anos? Você disse, exato. Augusto? Não pode. E é que nem a instituição, a entidade abstrata bizarra de hoje em dia chamada ficante, né? Ficante. Salve pro Dr. Jorge aqui, né? Que ajudou a difundir Temos que isso. trazer o Dr. Jorge Rodrigues. Né? Né, o ficante ali, a gente é marcado por um egoísmo e um medo de responsabilidade tremendo, né? Normalmente você não conhece a pessoa, você conhece, você cria uma amizade, você tem um namoro, aí um grau ali de maior seriedade em que você reflete sobre a construção de uma biografia junto com a outra pessoa ali no noivado, até que isso culmina no casamento. Aí o ficante é uma entidade marcada pela ausência de compromisso em si mesma, né? E aí uma amiga minha da Nicole, né, tava com um ficante. E aí ela percebeu tudo isso ali, né, acompanhando o Dr. Jorge, e aí ela foi lá e falou que mandou mensagem pra ele. E eu perguntei, aí você terminou? Aí ela, não tem como terminar aquilo que nunca existiu. Uau! Essa pegou o espírito. Então, assim, a questão é de entender o nome das coisas, que é signo, significado e referente. Mas uma questão de linguagem também, que a gente até comentou em algumas lives que a gente fez, existe um problema muito grande quando a gente fala em relacionamento, que é de uma percepção da linguagem, da função descritiva da linguagem e da função imperativa ou função apelativa, né? Então, assim, uma coisa que é para deixar muito claro aqui, quando a gente está falando do que é, analisando ou pensando aqui o namoro, o casamento, etc., isso aqui é buscar entender o que é o significado, o que é a substância, o que é a essência dessa coisa, como que ela se mostra na realidade. Aí, tem gente que escuta isso e fala, mas você é contra as pessoas que querem agir diferente? Aqui não é contra a favor, não tem como você moldar a vida de cada um. Cada um é livre para agir, mas as consequências não são livres. Então a gente tem que entender que existe na estrutura da realidade uma série de consequências intrínsecas nas suas escolhas. No final, você vai agir como você quiser, seguindo a sua consciência de acordo com a sua responsabilidade. Mas não há responsabilidade sem liberdade, nem liberdade sem responsabilidade. Então, assim... Por muito que a gente tente fugir disso, exatamente, né? E a responsabilidade é responder pelos seus atos, né? Só que não é diante de outra pessoa, é diante da própria vida, né?